Glória seja dada ao nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos, neste momento, meditar mais um pouco na palavra de Deus. Gostaria de convidar todos vocês para ler juntamente comigo um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 21, versículo 23 até o versículo 32. Que diz assim a palavra de Deus. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade faze isto? Quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. E ele disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo, e respondendo ele, disse: eu vou. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Amém? Meus amados irmãos, eu queria trazer uma palavra de Deus para vocês nesse momento, com o título: Como fazer a vontade de Deus. O texto que nós lemos, Jesus Cristo, confrontado pelos religiosos da época, Jesus faz vê-los que a vontade de Deus, ela deve ser feita não de qualquer maneira. Nós temos que fazer a vontade de Deus com alguns princípios, as razões pelas quais a Bíblia Sagrada nos recomenda. E uma das frases mais comuns entre os crentes e descrentes também é: se Deus quiser. Mas esta frase apresenta um problema. Como saber se Deus realmente quer? De fato, a palavra de Deus nos dá ordens para conhecer e fazer a vontade de Deus. Porque todos nós temos preocupações com a vontade de Deus. Parece-me que nos últimos anos, isso é uma visão que nós temos, que esta preocupação de fazer a vontade de Deus tem aumentado cada vez mais. Talvez pelo fato de que vivemos numa das épocas mais complicadas na história do mundo. Então, nós acreditamos que somente com muito suor e grandes lutas é que nós vamos descobrir o plano que Deus tem para as nossas vidas. Ou, quem sabe, talvez nós pensemos que descobriremos sua vontade através de revelações especiais, profecias, visões, sonhos. Mas eu gostaria de afirmar para vocês, meus queridos, que 99% da vontade de Deus para as nossas vidas já foi revelada. Está debaixo do nosso nariz. A Bíblia, ela possui 66 livros, 1189 capítulos e 31.173 versículos. Todos estes inspirados por Deus. Isto para que nós sabermos como conduzir as nossas vidas no temor do Senhor. E aqui é a razão de existir da Bíblia Sagrada. Contém a verdade e a vontade de Deus para as nossas vidas. E Deus está interessado nos mínimos detalhes da sua vida e quer revelar a sua vontade para você. A Bíblia, ela nos mostra alguns ensinamentos básicos da vontade de Deus. Quais são?
São três. Primeiro, fugir da hipocrisia. Como assim, pastor? Meus queridos, de nada adianta ficarmos invocando o nome do Senhor, profetizar, até mesmo operar curas, milagres, se formos crentes nominais e não termos um compromisso sério com Deus. Segundo, viver o Evangelho. O Evangelho tem poder e funciona quando é vivido na prática, quando os seus princípios são equivalentes ao nosso modo de vida. Nós temos que viver o que nós pregamos e pregar o que nós vivemos. Se eu prego o Evangelho na sua plenitude, eu tenho que viver debaixo deste Evangelho pregado por minha pessoa. E terceiro, resistir às provações. Devemos aprender a resistir nos momentos de pressão, de tribulações e angústias, onde Satanás procura nos derrotar com as suas tempestades. Meus amados, toda tentação e provação já chega até nós com o escape dado por Deus. Ele jamais irá fazer-nos passar por algo que nós não possamos suportar. Ele próprio nos dará o escape necessário para que nós possamos resistir a essas provações. A vontade de Deus para as nossas vidas está descrita em sua palavra. Hoje, eu gostaria de destacar, baseado nesse texto, 3 pontos principais que falam expressamente qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Primeiro, aceitando a autoridade de Cristo como palavra final. Nesse texto, no versículo 23, nós podemos observar que a autoridade do Senhor está sendo questionada. Isso, questionada. Dentro da sociedade judaica, o direito de ensinar era somente conferido pelos escribas ou por um dos seus principais representantes, e somente era concedido a alguém que tivesse completado os estudos exigidos, geralmente aos pés de algum instrutor ou de alguma pessoa que seja bastante reconhecida no meio do povo. Isso é verdade? Isso é verdade. Quer ver um exemplo? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz, lá em Atos capítulo 22, versículo 3, quando o próprio Paulo fazia a sua defesa, Paulo diz assim, Atos 22 e 3. Eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade e instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Então, ou você era um escriba, ou uma pessoa influente naquela cidade e tinha sido instruído por alguém que a sociedade judaica confiava e tinha como professor e instrutor da palavra de Deus. Assim foi Paulo aos pés de Gamaliel. E normalmente, quando o curso terminava, havia uma cerimônia onde o diplomado recebia uma chave, símbolo da interpretação da lei. Ora, Jesus de Nazaré não possuía esta credencial. O que acontecia também com o profeta João Batista, aceito pelo povo e engolido goela abaixo pelos líderes religiosos, porque tinham medo de desagradar o povo. Daí a pergunta inteligente de Jesus. O batismo de João é dos céus ou dos homens? Versículo 25. Se os escribas e fariseus dissessem dos céus, Jesus lhe perguntaria, então por que não crestes? Se eles respondessem dos homens, provocaria o povo, uma vez que o povo considerava João um profeta de Deus por excelência. A grande verdade é que Cristo é a palavra final na revelação da vontade de Deus. Sua autoridade não se fundamenta na razão, mas na alma que aceita a sua vontade. As pressões do mundo são muitas, muitas mesmo. Satanás não quer que sigamos este modelo, porém Cristo, o nosso Senhor e Salvador, deve ser nossa fonte de ensino e revelação de Deus pela autoridade da sua palavra. Esta é a primeira expressão da vontade de Deus para as nossas vidas. É que nós aceitemos a autoridade de Cristo como palavra final, sendo gratos por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas. A segunda expressão
da vontade de Deus para as nossas vidas, queria aqui destacar para vocês, é não se limitar apenas à intenção de fazer a vontade de Deus. Versículo 28. Alguém já disse que de boas intenções o inferno está cheio, e é verdade. Às vezes a distância entre as boas intenções e as boas ações é maior do que à primeira vista. Quando não há verdadeira disposição de fazer a vontade de Deus, de nada vale a cortesia nas palavras, falar bonito, com eloquência, usar bem o vernáculo, porque isso tudo pode esconder uma hipocrisia, e esta que Deus condena. Deus quer mais ação do seu povo. De nada adianta elaborarmos planos, meditar neles, colocar até mesmo no papel, se nos faltar as ações correspondentes. Pelos textos que lemos na palavra de Deus, podemos ver o valor das obras em relação às boas intenções. Deus quer que seu povo seja zeloso, que trabalhe com todo o amor possível e necessário. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo, no finalzinho do capítulo 15, Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus quer que seu povo seja zeloso e que trabalhe com todo amor. A primeira expressão da vontade de Deus é que aceitemos a autoridade de Cristo com a palavra final, não deixando que o mundo nos pressione para conformarmos ao seu padrão. A segunda é que não nos limitemos apenas à intenção de fazer a vontade de Deus, que nós façamos a vontade de Deus com amor, com zelo, com dedicação. E a terceira expressão é uma expressão bem específica da vontade de Deus para as nossas vidas, onde nós devemos examinar honestamente as decisões tomadas anteriormente. Versículo 30. Queridos, pode dar-se o caso de alguém ter consciência de que não está fazendo a vontade de Deus. Isso é fato. Então, é hora de refletir melhor. É hora de arrepender-se e reencontrar o caminho certo. A mudança de atitude mostra reflexão, humildade, desejo de agir acertadamente no futuro. E estas são qualidades que agradam ao Senhor. Deus sempre dá oportunidades para que o homem mude sua vida através da pregação da palavra de Deus. Nós temos um exemplo aqui do apóstolo Paulo na sua conversão. Saulo de Tarso. Sabe o que é que o texto sagrado diz em relação a isso? Deixa eu ler aqui para vocês. Capítulo 9, o texto nos mostra que Saulo, ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirige ao sumo sacerdote e pede uma carta para ir às sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse algum crente no caminho, ele pudesse levar preso para Jerusalém. No caminho, uma luz muito forte encandeia Paulo. Paulo cai no caminho, uma voz brada dos altos céus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele pergunta: Senhor, quem é você? E o Senhor respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. E essa voz lhe dá instruções para ir até uma localidade e ficar lá aguardando que o próprio Deus, na figura de Cristo Jesus aqui, na voz que Paulo escutara, manda um homem chamado Ananias fazer uma visita lá em Damasco. E esse homem, Ananias, que era discípulo de Jesus, vai até lá, na rua chamada Direita, na casa de Judas, e procura Saulo de Tarso para falar com ele. E o versículo de número 15 diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer por amor pelo meu nome. Então, nós vemos claramente aqui uma conversão, uma pessoa arrependida, uma pessoa que reencontrou o caminho, não na religiosidade. Uma pessoa que mudou a sua atitude, baseada em reflexão e humildade e desejo de agir
de forma acertada, tudo isso através da palavra de Deus. Então, nós devemos ter a humildade suficiente para mudar quando percebemos que estamos no caminho que desagrada ao Senhor. Isso, temos que ter essa sensibilidade, a humildade. Existem muitas pessoas que são turrões, teimosos, resistentes, e essas pessoas não chegarão a lugar algum, pois estão lutando contra o próprio Deus quando vai de encontro à sua palavra. Meus queridos, baseado nisso que eu acabei de falar para vocês, e aqui eu vou concluir, vimos nesta pregação mais 3 maneiras pelas quais podemos fazer a vontade de Deus. Primeiro, aceitando a autoridade de Cristo, sabendo que Ele é aquele que exerce de fato toda a autoridade. Ele disse: é-me dado toda a autoridade ou todo o poder nos céus e na terra. Segundo, não se limitando à intenção de fazer a vontade de Deus. De nada adianta sermos bem intencionados. Precisamos estar dispostos a trabalhar no reino de Deus em tudo o que for preciso. Devemos fazer tudo como ao Senhor. E terceiro, examinando honestamente as decisões. Sim, se em qualquer momento de nossa vida descobrirmos que estamos trilhando um caminho em desacordo com a vontade de Deus, precisamos estar dispostos a mudar nossa rota para nos ajustar à vontade do nosso Deus. Aprendendo a fazer a vontade de Deus, seremos felizes e abençoados por Ele. Você está dentro da vontade de Deus, claramente expressa na palavra? Será que você já aceitou a autoridade de Cristo como suprema na sua vida? Se aceitou, será que você tem feito a vontade de Deus? Tem avaliado se suas decisões estão de acordo com a vontade de Deus? Ele, o Senhor, está dando a você esta oportunidade agora. Que Deus ajude, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, fique com essa palavra. Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém.